Se você ainda acredita que para ser considerado um homem de verdade você precisa realizar ações que te caracterizam como isso, sinto lhe informar, mas você está vivendo numa prisão onde a única forma de você sair dela é sendo violento consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Mas antes de falar mais sobre esse assunto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Gustavo Tuoso, esse é mais um episódio do Um Tanto Quanto Másculo, meu projeto que visa falar de masculinidade saudável a partir de dados, consumo, narrativa e experiência pessoal, visando ter um diálogo e reflexão das maneiras em que a gente pode promover a masculinidade. Eu acabei escolhendo esse tema porque eu identifico que existe uma pressão muito forte quando a gente para analisar nossas relações pessoais com as outras pessoas, consigo mesmo e também com as redes sociais, a partir do momento em que a gente começa a conversar sobre performance de gênero e a nossa masculinidade e também a feminilidade, onde cada vez mais a sociedade, seja ela se comunicando de uma maneira muito mais pessoal ou também através de conteúdos nas redes sociais, acabam fomentando um tipo de performance de gênero que eu vejo que já não faz mais sentido hoje em dia. Além disso, quando a gente para entender a construção de masculinidade, ela é muito mais formada a partir de renúncias e a fuga de características que são mais próximas às mulheres e também às pessoas LGBT. Então, quando a gente para analisar a nossa infância, isso já acontece até mesmo antes do nosso nascimento. Onde, por exemplo, no Chás Revelações, a gente acaba sempre caracterizando com ser menino com a cor azul e ser menina com a cor rosa. E aí, quando a gente vai crescendo e evoluindo, isso acaba passando pelas brincadeiras que a gente faz e também pelo jeito que a gente é e se comporta. Então, isso pode ser caracterizado de diversas formas, como, por exemplo, que meninos brincam de bola e meninas brincam de boneca. Tá tudo bem meninos brincarem de lutinha, ou até mesmo você ser reprimido por você sentar de um certo modo em que isso não seria característico de um homem em si. Então, a partir do momento que a gente identifica esses padrões e essas cobranças de performance, automaticamente a gente acaba linkando com algumas repressões que toda criança acabou sofrendo por aí. Porque não necessariamente isso acabou chegando num âmbito de, por exemplo, você querer usar uma camisa rosa e você ser chamado de viadinho por isso, ou até mesmo quando você chora porque você tá triste, você acabou se machucando e você acaba escutando que aquilo não é coisa de homem. E isso também acaba passando por situações maiores, onde, por exemplo, a gente acaba não conseguindo se expressar com os amigos que a gente gosta, porque isso se passaria como gay, porque onde já se viu você falar que você gosta de um amigo seu, além de desde o começo da infância os homens acabam sempre sendo cobrados para desempenhar uma masculinidade e também uma virilidade a partir disso. E essa virilidade pode ser destacada em dois tópicos, onde apresenta o uso da força excessiva e também quando a gente já está mais indo para a adolescência, os meninos que acabam conseguindo se relacionar com outras pessoas acabam saindo na frente em uma competição que existe. Então, a partir do momento, independente do nível, onde um menino acaba não performando esse tipo de masculinidade que é cobrada da gente desde a nossa infância, ele acaba sofrendo as represárias por conta disso, onde ele passa por bullying, exclusão, falta de amigos, opressão e até mesmo partindo para outros âmbitos, como por exemplo a violência física. E aí, pesquisando sobre o assunto, sobre performance de gênero, eu acabei encontrando a Judith Butler, uma filósofa estadunidense que acabou criando um conceito de performance de gênero, onde ela defende a ideia que a maneira em que expressamos o masculino e o feminino vem a partir de normas sociais construídas em nossa sociedade, em que acaba moldando nossos desejos, interesses, corpos e também criando punições para quem não segue eles. Então, um dado relevante para falar sobre esse assunto foi divulgado pelo Atlas da Violência, onde aponta que na última década o crescimento de violência contra a população LGBT cresceu mais de 1000%. Além disso, 9 em cada 10 estudantes de LGBT já afirmou ter sofrido uma violência verbal em 2024. Outro nome relevante, quando a gente para pesquisar sobre o assunto, é o Pierre Bourdieu, um filósofo e antropólogo francês que criou a ideia do poder simbólico, um status que dá privilégios e tratamento diferenciado, onde determina o lugar ocupado por pessoas ou grupos dentro da hierarquia da estrutura da sociedade. E quando a gente para linkar o poder simbólico com a masculinidade, a gente acaba identificando que é uma cobrança excessiva de desempenhar, de performar uma masculinidade que é vista como a ideal, a fim de você acabar sendo recompensado por isso. Então, a partir do momento em que cada vez mais você acaba desempenhando uma masculinidade que te silencia, você não consegue tocar os seus sentimentos, você acaba apenas focando em trabalhar, em ter dinheiro e construir uma fortuna a partir disso, algum dos elementos que acabam construindo essa masculinidade muito mais violenta, você vai acabar sendo beneficiado por conta disso. Só que aí vem o grande porém dentro dessa questão,
onde sempre vai existir um homem que está performando essa masculinidade acima de você e, mais do que isso, essa é uma corrida que não tem fim. Meramente impossível você cada vez mais crescer, evoluir dentro dessa masculinidade que acaba te silenciando e não deixando você encontrar os seus sentimentos, você te dar carinho e entender as situações e a realidade que você vive, junto com as pessoas que também você se relaciona. Outro ponto que acaba sendo muito relevante dentro dessa performance de masculinidade está na rede social, onde inúmeros conteúdos, embora parecendo inofensivos, acabam propagando ainda mais a ideia de uma performance de masculinidade, uma masculinidade ideal, que no fim é só uma masculinidade violenta. Então existem inúmeras trends, como por exemplo, homem que é homem não faz isso. E aí a pessoa acaba citando exemplos de coisas que não são vistas como masculinas por ela e que isso caracterizaria como algo ruim para o homem em si. Outra trend muito conhecida é o homem com H maiúsculo, onde as pessoas acabam citando situações em que o homem foi considerado um homem de verdade. Além disso, uma trend que acaba falando que antigamente os homens iam para a guerra e hoje em dia eles acabam fazendo, e pode citar inúmeros exemplos disso. Então, dentro dessa construção de conteúdo, existem algumas falas que são extremamente problemáticas para quando a gente para analisar e querer construir uma masculinidade saudável, onde você é visto como menos homem. Se, por exemplo, você acaba cuidando da sua pele, tendo uma rotina de skincare, fazendo até mesmo a sobrancelha, ou acabando sendo julgado por você querer trabalhar com a internet, mostrar, por exemplo, o que você está usando no dia para ir trabalhar, ou fazendo algum tipo de trend. Além disso, existem os conteúdos que são muito mais voltados a dicas de coisas masculinas que os homens deveriam fazer. Só que o mais engraçado dessas dicas e desses conteúdos em si é que eles acabam propagando apenas a ideia de uma pessoa que é funcional. Então, por exemplo, coisas masculinas que o homem deve fazer: arrumar o pneu do carro, ou construir alguma coisa, ou trocar o chuveiro que queimou, ou trocar uma lâmpada que queimou. Isso não são coisas masculinas, isso são coisas que toda pessoa que quer se caracterizar como uma pessoa funcional, ela tem que saber, ela tem que fazer. Isso é uma das grandes coisas que acaba me pegando em si quando a gente para identificar masculinidade. É uma grande questão a gente acabar não sendo funcional com, por exemplo, as mulheres que a gente acaba se relacionando e aí colocando numa ótica mais heteroafetiva, em que a gente não sabe fazer um arroz, a gente não sabe cozinhar, a gente não sabe cuidar da casa, mas o mais importante dentro dessa construção de ideal de masculinidade é você só sair para trabalhar, trabalhar até dizer chega e trazer o sustento para casa. Então, a cobrança sobre você desempenhar um papel em que ele não quer que você desempenhe, mas ao mesmo tempo existe a cobrança para você fazer essas coisas, é muito conflituoso. Porque no fim, tipo, eu não sou mais homem porque eu sei fazer um arroz. Eu não sou mais homem porque eu sei trocar uma lâmpada, ou trocar o chuveiro, ou consertar a internet que tá ruim. Não, eu só sou uma pessoa funcional por causa disso. E obviamente isso é ruim você não saber essas coisas porque te faz um adulto não funcional e não menos homem por conta disso. Outro ponto que acaba sendo muito perigoso dentro desses conteúdos é a valorização de, por exemplo, mulheres estarem ao lado de homens que não a fazem pensar sobre as situações. Então é sempre o homem tomando conta de todas as ações que eles realizam, os lugares que eles vão sair, os problemas que têm que ser resolvidos e outras questões. E eu acabo identificando isso como muito perigoso, porque a partir do momento em que você prega que é legal um homem não te fazer pensar, existem vários conteúdos muito mais voltados à comunidade Red Pill que acabam sempre também fomentando essa ideia. E aí a gente vai acabar entrando num buraco em que é uma masculinidade muito mais violenta. E a partir do momento em que você não precisa mais pensar, você não vai conseguir identificar que essa masculinidade está fazendo ruim para o seu relacionamento e para sua vida também. E aí você vai entrar num âmbito de uma relação muito mais tóxica por conta disso. E eu falo dessa forma porque não é necessariamente o homem não conseguir tomar uma decisão própria ou fazer as coisas por conta disso e as demandas em que precisa. Só que acho que com o avanço da internet, o avanço das pessoas querendo falar sobre relacionamento, cada vez mais ficou danoso a ideia de você perguntar para outra pessoa o que ela pensa, o que ela quer fazer, ou até mesmo coisas básicas do que ela quer comer, por exemplo. Obviamente, quando você está numa relação muito mais longa, você já sabe identificar o que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa gostaria de fazer e tudo mais. Mas existe uma vilanização de questionar, de perguntar, de conversar com a pessoa que você se relaciona. E se você faz isso, você é menos masculino do que outros homens. Então eu acho que para a gente conseguir avançar nas conversas sobre uma masculinidade muito mais saudável, é preciso a gente parar de caracterizar o que é masculino com o feminino e entender que os homens precisam cada vez mais consumir coisas, independente deles serem caracterizados como um tipo de gênero. A partir disso, eles vão conseguir ser cada vez mais funcional, independente e também muito mais desenvolvido em âmbitos sociais, amorosos e sentimentais,
A partir do momento em que cada vez mais os homens serem permitidos a entrar num âmbito em que tá tudo bem ele chorar, tá tudo bem ele entender os seus sentimentos e entrar nesse âmbito muito mais de amor e carinho consigo mesmo, obviamente ele vai começar a cada vez mais destilar amor e carinho com as outras pessoas, porque ele tá num âmbito muito mais saudável para ele viver. E não nessa pressão de, nossa, eu preciso me provar homem cada vez mais, que a gente já automaticamente é fomentado isso desde a nossa infância, passando pela adolescência e fase adulta. Então, para cada vez mais a gente conseguir construir uma masculinidade muito mais saudável, a gente tem que parar de correr do que é feminino e do que pode ser associado também ao público gay. E isso passando por tópicos muito mais bobos e rasos, como, por exemplo, você ter liberdade para fazer um skincare, você ter liberdade para entender a roupa que você quer usar, ou até mesmo não ter ideia do que você quer comer, passando por situações muito mais profundas, como entender os seus sentimentos, entender que você não precisa ser o machão a toda hora, entender que você não precisa ser viril a todo momento, e você acaba entendendo que também não precisa utilizar da violência como uma forma de resolver os seus problemas. Então, a partir do momento em que você é funcional, entende seus sentimentos, consegue se comunicar, se expressar, você acaba construindo uma pessoa legal, e a partir disso você também consegue construir uma masculinidade legal, uma masculinidade positiva para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse episódio, então deixa um like, comentários. E se você quiser escrever de uma maneira muito mais detalhada e profunda sobre o tema, meu contato tá aparecendo aqui embaixo. Me siga, se inscreva, minhas redes sociais estão aparecendo agora e fica atento, porque toda quarta-feira tem um episódio novo. Valeu!